Olá, muito bom dia para você. O Procon apreendeu em um hipermercado de Pato essas caixas de sabão em pó após uma suspeita de falsificação do produto que estava sendo comercializado. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. Roda em chama se desprende de caminhão na Avenida JK. Minas confirma primeiro óbito por dengue em 2024. Mamoré investe na base para compor time que irá disputar o módulo 2 do Mineiro. As preocupações com o surgimento de nova variante da Covid-19. Umbandistas promovem evento em combate à intolerância religiosa. Já está no ar o Jornal 30 Minutos. A gente começa essa edição mostrando que equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atendimento de um princípio de incêndio ocorrido na Avenida JK, no bairro Gramado. O motorista do caminhão disse que a roda dianteira, ao se soltar, ficou em chamas. Desgovernado, o veículo parou na faixa marginal da avenida e o fogo foi extinto por outros condutores. Por medida de segurança, os bombeiros realizaram ali o resfriamento do caminhão, baú, e também da peça que se soltou deste caminhão aí. Ainda bem que ninguém foi atingido. Ninguém se feriu, portanto, nesse incidente ocorrido nessa segunda-feira na Avenida JK. Vamos agora ao nosso giro de notícias desta terça-feira. Pais, responsáveis e estudantes que perderam o prazo para realizar o Cadastro Escolar 2024 na Rede Pública de Ensino de Minas Gerais devem ficar atentos ao período de inscrições para as vagas remanescentes. Os interessados devem acessar o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br até o dia 2 de fevereiro para tentar mais uma oportunidade e garantir a continuidade de estudos no ano letivo de 2024. O número de cheques usados pelos brasileiros em 2023 apresentou uma queda de 17% em relação ao ano de 2022, segundo informou nesta segunda-feira a Febraban. No ano passado foram compensados 168,7 milhões de cheques, na comparação com o ano de 1995, início da série histórica, quando foram compensados 3,3 bilhões de cheques. A queda registrada é de 95%. Minas Gerais já registrou 32.316 casos prováveis de dengue. Desse total, 11.490 foram confirmados para a doença. Até o momento, há um óbito confirmado por dengue no estado. A vítima é da cidade de Monte Belo, no sul de Minas, e 14 casos estão em investigação. Em Patos de Minas, o boletim aponta 308 casos prováveis da doença e 1 de febre chikungunya. A seguir aqui no 30, você vai ver que o Mamoré investe na base para compor o time que irá disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vamos falar de futebol. Já trabalhando nos preparativos da pré-temporada 2024, o Mamoré está fortalecendo a base de onde serão selecionados alguns jogadores para compor o elenco para a disputa do módulo 2 do Mineiro. O título da terceira divisão do Campeonato Mineiro já é passado. Agora o Mamoré já deu o pontapé inicial para disputar o módulo 2 deste ano. A gente já está com a base trabalhando desde 2 de janeiro, onde a gente já está fazendo alguns amistosos. Desses atletas vão ser captados 11 da base, que vai integrar o elenco profissional. A partir de quarta-feira agora a gente já começa com a gente tem umas de 10 a 12 viagens programadas, onde a gente vai observar jogadores aqui no Campeonato Mineiro, onde a gente deve contratar atletas para integrar. A gente vai, os meninos da base hoje, 11 vão para o profissional e a gente deve contratar mais 23, onde deve fechar um elenco com 34 atletas. A diretoria do Mamoré decidiu não participar da Copa Regional Amapá, que terá início em fevereiro, reunindo 32 equipes do Alto Paranaíba e outras regiões. A gente vai trazer o projeto de Vazante para Patos, onde o Mamoré tinha um projeto sub-15, sub-17, o pessoal de Vazante, secretário, já não tem esse interesse mais, por Vazante, por ser uma cidade pequena, a captação de atletas lá foi complicada, teve que captar atletas na região, aí alojamento, a parte financeira ficou um pouquinho complicada. A gente vai trazer esse projeto para Patos, onde o Mamoré disputaria o sub-15, sub-17, e o ano que vem o Mamoré, com 2 anos de disputa, ele se optaria a disputar o sub-20 do Mineiro. O ano que vem, Mamoré sub-15, sub-17, sub-20. O torcedor esmeraldino terá um time competitivo para mais uma vez brigar pelo acesso. A gente não entra no campeonato para fazer feio, a gente entra no campeonato para subir, né? A gente tem esse clássico aí, que é um evento à parte, né? Onde a gente fala, né?
Talvez você sobe e perde os clássicos, o torcedor fica chateado, né? Mas a gente pretende ter grandes clássicos, né? Desde já, né? Com muita paz, né? As torcidas se comportam, futebol é só dentro do campo. Mas a gente promete um grande time, entendeu? A gente não entra no campeonato para cair, a gente entra para subir. E aí precisa de fortalecer essa base, mas já pensando na montagem do time principal, né? Porque o módulo 2, a disputa dessa edição do módulo 2, ela é complicada, ela é difícil, né? Então as equipes do interior têm que, sim, claro, investir na base, mas pensar também nessa formação desse time aí que vai encontrar muitas barreiras pela frente. Até porque esse ano, com um quesito a mais, né? Porque Mamoré e o RT vão rivalizar aí no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Uma disputa bacana para os torcedores, mas que requer, claro, né, preparação maior ainda para essas duas equipes. Escrito com a participação de 4 autores, uma delas de Patos de Minas, o livro Agro, o Ouro do Direito, será lançado no mês de fevereiro. Laura Meirelles sempre cultivou um amor incurável pelo mundo agro e pelo direito. Uma junção que parecia improvável acabou gerando ótimos frutos. Eu sou paracatuense, mas mudei para cá, para Patos, para poder estudar aqui no Unipam, porque assim, a fama da instituição era muito boa na minha região e realmente foi maravilhoso. A partir disso, eu me formei, me especializei em Direito do Agronegócio pela PUC do Paraná e agora estou iniciando nessa ligação com a literatura em si, que é com a escrita. Usando as suas formações como base e abordando temas que dominava, ela começou o processo de produção do livro Agro, o Ouro do Direito. O projeto já está finalizado e espera pela data de lançamento. Início dele se deu desde o meu trabalho de conclusão de curso. Por quê? Eu escrevi sobre cavalos. Sendo estudante de Direito, eu escrevi sobre a legislação que aborda a equidicultura, que é o agronegócio do cavalo no Brasil. E para eu escrever sobre esse tema, eu não tive um bom embasamento, eu não tive boas obras para eu buscar referência para o meu trabalho de conclusão de curso. Então eu pensei, mas por que não fazer um livro com temas diversos do direito do agronegócio? Só que essa ideia ficou na minha cabeça e com o tempo a gente foi esquecendo, né? 2 anos depois, eu recebi um convite da editora Masalti para realmente fazer uma obra, para coordenar um livro, e aí surgiu a ideia, finalmente, do Agro Ouro do Direito, que é reunir diversos advogados do agro de todo o país para falarem sobre temas diversos, sobre temas que ainda não foram, né, estudados a fundo e que não foram escritos sobre. Mas essa não foi a sua primeira obra. Laura já carrega experiência sendo coautora de outro livro da mesma editora, o que foi de suma importância para fazer o seu nome e facilitar no processo de escrita do novo lançamento. O convite dele veio a partir do meu trabalho de conclusão de curso. Por quê? O trabalho ele foi publicado pelo Unipam. E ao ser publicado pelo Unipam, eu dei algumas entrevistas, falei sobre o tema, porque era um tema inédito, né? Realmente ninguém escrevia sobre direito e cavalo, tudo junto. Então, surgiram alguns convites para escrever artigos e tudo, e a partir daí a editora me encontrou, em um desses artigos a editora me encontrou e me fez o convite para que eu fosse coautora, para que eu participasse desse projeto que é o Mulher à Força do Agro, volume 3. O lançamento acontecerá em fevereiro, mas ainda não tem uma data definida. Para quem tem interesse em adquirir o livro, basta entrar em contato pelo telefone ou pelo Instagram. Eu acho que é importante a gente discutir, a gente falar sobre o agro e a gente falar sobre ele em uma visão jurídica, para que nós demos um embasamento para os profissionais futuros, para quem queira conhecer a área, que possa realmente ter uma contribuição aqui que vá auxiliar na execução das suas atividades dentro do direito do agronegócio. Uma boa pedida aí de leitura para você. Na sequência, os cuidados para evitar as lombalgias de verão e ainda a Procon apreende caixas de sabão em pó com suspeita de falsificação em Patos de Minas. Como estão os cuidados com essa saúde bucal? Aquela saúde bucal a gente precisa estar sempre cuidando, né? Como é que está o seu sorriso também? Está cuidando direitinho da saúde bucal e do sorriso? Pois é, a Oral Sim, em Patos de Minas, tem os melhores serviços para você. Olá, bom dia! Hoje eu quero falar com você que ainda não realizou seu sonho de fazer os implantes dentários aqui na Oral Sim Patos de Minas. E eu tenho grandes novidades.
Esse mês de janeiro começou da melhor forma possível. Muitos tratamentos, muitas pessoas realizando o sonho de fazer os implantes dentários. E você que está esperando a hora certa, eu vou te dizer, a hora certa é agora. Pois esse mês de janeiro ainda estamos usando a tabela do ano passado. Então, se você quer aproveitar as melhores condições para fechar o seu tratamento esse ano, é só discar no número 3812-4300. Vou repetir, 3812-4300 e aproveite. Faltam apenas 2 semanas para terminar o mês de janeiro. Então, não perca mais tempo. 3812-4300. Até mais! Um caso suspeito de produto falsificado foi registrado pelo PROCON nesta segunda-feira em Patos de Minas. O sabão em pó estava sendo comercializado em um hipermercado. A investigação apontou que os materiais possuem o mesmo lote de fabricação e com sinalizações de falsificação idênticas. As unidades foram lacradas e amostras serão encaminhadas a laboratórios para a realização dos testes de qualidade. Olha, você sabia o que é a lombalgia de verão? Você sabia que nessa época isso é bastante comum? Pois é, essa condição acontece quando as pessoas saem da rotina, seja para viajar a trabalho ou para aproveitar um tempo de lazer. É como diz o ditado, sabe o que mais dói nisso tudo? A lombar. A lombalgia de verão, comum devido à mudança de rotina nesta época do ano, é caracterizada pelo incômodo na região das costas, por descuidos que ocorrem mesmo em quem não tem problema de coluna. A dor nas costas pode surgir por uma série de fatores. Recorrentemente tem que recorrer a analgésico, anti-inflamatório, enfim, relaxante muscular, esse par de medicamento que a gente usa corriqueiramente para suportar a dor durante o período do dia. Acho que praticamente virou o mal do século, né? Toda a população, se você for levar em consideração, tem dor na lombar e acho que é questão de trabalho, às vezes é falta de atividade física, fortalecimento da coluna, né? É a dor nas costas, popular dor nas costas, né? Tem um aumento dessa incidência agora no verão, por causa das férias, porque as pessoas costumam sair do hábito, seja por causa de viagens, ficar muito tempo em uma posição só, seja sentado dentro de carro, dentro de ônibus, avião, ou carregar malas, geralmente elas são pesadas, ou fazer atividade física que não está acostumado. Tem gente também que aproveita o tempo livre e vai fazer uma faxina, alguma limpeza, arrumação mais intensa em casa. A dor nas costas não é uma doença, mas um sintoma que pode indicar um problema agudo ou crônico. A estrutura da coluna envolve músculos, ossos e articulações. Uma dor nas costas pode estar relacionada a problemas graves, como uma hérnia de disco, ou mesmo sinalizar uma lesão inicial. O principal risco aí é essa dor, que é uma dor sazonal, virar uma dor crônica. Aí ficar com essa dor como se fosse assim, para sempre. A melhor forma de evitar esse tipo de situação é a prevenção. O sistema músculo-esquelético é interligado e depende de atividade física constante para se manter saudável e funcional. Por isso, a prática de atividade física e os hábitos saudáveis se fazem tão necessários, além do acompanhamento profissional. O primeiro passo é procurar o atendimento de um médico ortopedista e, através da história clínica, de um exame físico, ele vai identificar a causa, individualizar o tratamento, e o tratamento pode ser tanto medicamentoso ou medicamentoso com fisioterapia e, em último caso, a cirurgia. E tem que se cuidar, né? Muito. Daqui a pouco as preocupações com o surgimento de uma nova variante da Covid-19. Você vai ver também que o Bandistas promove evento em combate à intolerância religiosa. Com casos registrados no Brasil, a nova variante do coronavírus, Arcturus, surgiu na Índia em janeiro do ano passado e já se alastrou por 40 países. Especialistas, no entanto, orientam que não há motivo para alarme diante das vacinações e de todos os cuidados. Patos de Minas já passou por situações difíceis com relação à Covid-19. Foram mais de 3 anos em que a doença se espalhou pelo mundo. Mais de 600 mortes foram registradas no município de Patos de Minas.
E após esse momento de muito sofrimento, você ainda teme pela Covid-19? Pode até ter, né? Mas a pessoa de qualquer forma tem de cuidar, né? Porque isso aí é coisa que a pessoa às vezes pensa que não tem, mas pode ter sim, né? Então é coisa que todo mundo precisa de cuidar e no caso, se aparecer, tem de cuidar mesmo. Tem que vacinar de novo. O povo esqueceu do que aconteceu, né? O ser humano esquece essas coisas muito fácil, né? Perdeu um ente querido, um familiar, um amigo. Então a gente tem que precaver, né? Precaver para não acontecer de novo, né? Porque isso aí, eu vou te falar uma coisa, eu acho que não sai mais não. Diminuiu por causa da vacina. Se não fosse a vacina, muita gente não estaria aqui mais não. É uma lição para o mundo, né? Você vê que a gente tem que ter muito cuidado, viver com cuidado, ajudar o próximo, né? E ser mais solidário, né? Foi uma coisa que deixou quantas vidas perderam, né? A nova variante do coronavírus, Arcturus, também chamada de JN.1, surgiu na Índia em janeiro de 2023. Já se alastrou por 40 países, incluindo o Brasil. As características clínicas são semelhantes a outras subvariantes, como febre, tosse, dor de garganta e coriza. Essa variante JN.2.5 é só mais uma variante que foi identificada, né? Então, é uma variante que ela foi identificada pela primeira vez em uma amostra de agosto do ano passado. Ao longo desse tempo todo, a gente tem 177 casos dela no mundo, né? Coisas bem pontuais, né? Então a gente tem um caso na Espanha, um na Polônia, 2 na França, 3 no Reino Unido, 4 no Brasil e Suécia, 9 nos Estados Unidos, e onde ela causou mais casos foi no Canadá. Então o primeiro caso no Canadá apareceu em dia 14 de novembro. Para o pesquisador da Fiocruz, essa nova variante é algo normal. Onde ela causou mais problema, ela está circulando há 2 meses já, né? E ela corresponde a 0,86% dos casos. Então, ela não tem uma vantagem adaptativa que vai fazer com que ela espalhe mais nem nada. É só mais uma variante que foi identificada. E isso é normal. E não tem segredo nem alarde, né? É você se vacinar, é você se prevenir. E é vacinando que você se previne para poder evitar qualquer variante. Comemorado esta semana o Dia da Religião e do Combate à Intolerância Religiosa, chama a atenção para o respeito a todas as manifestações. Em Patos de Minas, adeptos da Umbanda realizaram uma celebração em combate à intolerância. Há 17 anos, o 21 de janeiro se tornou o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Foi numa data como essa que no ano 2000 morreu Mãe Gilda. Um terreiro de Umbanda de Patos de Minas comemorou a data que passou a ser importante para o combate à intolerância religiosa. Não existe 2 deuses, só existe um, né? E cada um segue a crença que quiser, né? Com fé e com amor. Então, eu, por exemplo, respeito todos os credos, né? Respeito todas as religiões, para mim todas são boas e sou apaixonada pela minha religião. Porque a minha religião veio dos meus avós, dos meus pais, né? De todos os meus antepassados. A mãe Jura conta que no início foi muito discriminada devido à religião a qual ela escolheu seguir. Já sofri muito, fui muito discriminada, mas quilombo é de resistência, né? Então o quilombola é resistente, a gente sofre, mas a gente vai com a fé que tem, com o amor que nós temos da nossa religião, com o amor que eu tenho em todo esse pessoal, que são todos os meus filhos, né? E eu luto. Para quem participa, é um momento importante de buscar a paz e passar por cima de toda a intolerância religiosa. Umbanda é a minha casa, tipo assim, eu me sinto viva aqui dentro, porque me traz paz, é onde eu me encontrei. E, infelizmente, o preconceito é uma coisa muito presente dentro da religião de matriz africana e a gente lida com isso todos os dias. Mas estar aqui dentro é estar em casa. Roberta Camila vive seus primeiros momentos na religião Umbanda. Ela deixou a doutrina católica. São religiões bem diferentes, mas é uma questão de adaptação. Eu vejo uma importância enorme
em buscar conhecimento, buscar os nossos ancestrais, conhecer mais sobre si mesmo e, é claro, né, trazer com isso a claridade, o amor, a honestidade, coisas boas, né, para todos, ajudar a quem precisa e também se ajudar no espiritual. A mãe Jura deixou uma mensagem para que as pessoas deixem de lado o preconceito em relação a outras religiões. Não tenha preconceito, que venha conhecer, venha não só na minha casa, mas venha conhecer a nossa matriz africana, o candomblé, venha conhecer para ver que Deus é bonito, está em todas as partes. 30 minutos terminando, ficando por aqui, volta amanhã às 11h30 da manhã.